Bem-vindos, Smart Tubers. Aqui é a Michele Denardi Tamburus, direto de Orlando, Flórida, para trazer para vocês questões referentes às principais decisões dos tribunais das últimas semanas. Temos aqui decisões relacionadas à proteção de dados, responsabilidade da instituição financeira em relação a uma contratação, quando que a falta de atingir uma meta e relacionar isso a uma postura que parte do empregador de maneira ofensiva em relação ao funcionário pode gerar indenização, e ainda questão referente a casamento e indenização por falta de energia elétrica. Essa é a nossa primeira edição do ano e eu espero poder trazer para vocês algumas decisões que foram aquelas que poderiam eventualmente impactar de maneira mais diretamente relacionada à vida de cada um dos membros da sociedade, sejam pessoas físicas, pessoas jurídicas, enfim, destinadas ao cidadão comum. Vamos checar no vídeo? O Supremo Tribunal Federal teceu considerações referentes à promulgação de emenda constitucional relacionada à inclusão da proteção dos dados pessoais como um dos direitos e garantias fundamentais. É considerado um avanço em relação à já existente regulamentação sobre a proteção de dados, a LGPD, que é uma legislação criada em 2020, justamente para servir de marco civil na proteção dos dados pessoais, na necessidade de se prestar contas da utilização dos dados pessoais dos usuários dos sistemas digitais e qualquer relacionamento referente à da publicidade a esses dados. Então, é uma forma de proteger a privacidade do cidadão. O Superior Tribunal de Justiça, em uma decisão em recurso repetitivo, quer dizer que ele representa uma repercussão geral que vai ser aplicada a todos os casos semelhantes que ocorrerem no Brasil, determinou que a prova da autenticidade de uma assinatura em um contrato produzido pela instituição financeira, se um cliente contesta, ou seja, alega que não assinou aquele contrato, a instituição financeira vai ter que provar que houve aquela assinatura. Aí vocês devem estar pensando, mas como assim? Alguém assinou um contrato, aí vai lá e diz que não assinou, e aí cabe a outra parte ir lá e provar que houve assinatura, sim, daquele cliente bancário? Veja, a questão nesse caso envolveu essas questões de desconto em folha de pagamento, geralmente são pessoas idosas que devem dar essa autorização. Então é muito importante que seja efetivamente demonstrado por quem produziu o documento, ou seja, o banco, se realmente aquela assinatura foi feita pela parte que contratou aquele desconto em folha de pagamento, aquele pagamento consignado. Então, fiquem atentos porque isso pode vir a impactar o seu dia a dia junto aos bancos, porque quando você tem uma decisão dessa que fala que é o banco que tem que provar que aquela assinatura realmente é verdadeira, o banco vai começar a fazer algumas exigências que vão acabar por burocratizar mais ainda o sistema já burocratizado brasileiro. Por exemplo, ele vai exigir que a assinatura em determinados tipos de contrato seja autenticada, para evitar essa questão que depois a pessoa vira e fala, mas eu não assinei. E aí o banco tem que fazer essa prova, e tem que pagar perícia, então acaba aumentando mais ainda os custos das operações bancárias, porque vai ter que contar com esse tipo de situação. Então, por um lado é bom, porque vai evitar que alguém vá lá e assine no lugar da pessoa idosa ou vulnerável socialmente, ou ainda economicamente vulnerável, às vezes não tem nem condições de pagar eventual financiamento, ainda vai ter abatimento em folha de pagamento. Então, é bom desse lado, mas por outro lado,
pode ser que o banco adote decisões em caráter generalizado, pressupondo ou tentando evitar que possam ocorrer novas situações desse tipo, que aí ele perde o valor que foi objeto do empréstimo e realmente ele tem que zelar para verificar a autenticidade daquela assinatura, quem efetivamente assinou aquele contrato, enfim, tomar precauções extras para evitar fraudes, esse tipo de situações e até às vezes comprometer o crédito de uma pessoa que depende do nome limpo, de um crédito acessível, até mesmo para pagamento de contas e para o seu dia a dia. E uma decisão que, ao meu ver, é inovadora é a questão da possibilidade da decretação de falência de cooperativas. No caso em questão, envolvia-se uma cooperativa de crédito. E a cooperativa de crédito, ela é equiparada a instituições financeiras e, nesse caso, tem aplicação de uma legislação específica às instituições financeiras. Por outro lado, nós temos a Lei de Falências de 2005, que fala que as cooperativas estão excluídas do âmbito da legislação que trata justamente de recuperação extrajudicial, judicial e falência. Porém, seguindo correntes doutrinárias que vêm já dizendo que, na verdade, a legislação recuperacional e falimentar é complementar à lei de instituições financeiras, não seria aplicável às cooperativas de crédito procedimentos recuperacionais. Porém, como a lei de 1974, que regula a questão de liquidação de instituições financeiras, estabelece da possibilidade da cooperativa pedir autofalência, então entendeu-se que realmente é possível a decretação de falência aplicável também às cooperativas, lembrando-se que a legislação recuperacional e falimentar foi considerada uma lei geral em relação à lei específica, que é a das instituições financeiras. Então, apesar de estar escrito que estaria excluída a aplicação da legislação recuperacional e falimentar à questão das cooperativas, e a doutrina e a jurisprudência seguindo a doutrina entenderam que, por elas poder pedir autofalência, então poderia se aplicar o instituto também às cooperativas. Temos aí o entendimento da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Agora temos duas decisões do Tribunal Superior do Trabalho. A primeira se refere ao pagamento de uma indenização de R$5.000 a um empregado que era considerado ofensor quando não atingia metas. A empresa tinha a prática de rotular o funcionário que não atingia uma meta como um funcionário ofensor, e esses ofensores recebiam a designação de uma cor vermelha, e ele só tinha retirado esse apelido de ofensor, eles consideravam um apelido ofensor, quando atingiam a meta que eram metas muito altas e gerava uma pressão absurda psicológica nesse funcionário para que ele atingisse essa cor verde, para não ser mais chamado de ofensor. Isso foi considerado algo lesivo, que causava vários danos à convivência no ambiente de trabalho, até porque danos psicológicos foram relacionados a esse tipo de comportamento. Então foi imposto à empresa o pagamento dessa indenização. E outro caso envolve uma questão de estabilidade por acidente de trabalho, mesmo num contrato por prazo determinado. Reconheceu-se que não há na lei diferença entre o tipo de contratação e o direito à estabilidade acidentária, porque nós sabemos que quando um funcionário sofre um acidente, ele, depois da alta dada pelo INSS, que é a chamada alta previdenciária, ele tem o direito a 12 meses de estabilidade no trabalho, mesmo se for um contrato por prazo determinado. Por exemplo, ele foi contratado por 3 meses, sofreu um acidente de trabalho, então nesse caso ele vai ficar afastado e aí recebendo as verbas de acordo com a categoria dele, as verbas previdenciárias, e depois disso ele vai
receber essa estabilidade de emprego e permanecer no trabalho por 12 meses ou receber o valor correspondente em dinheiro a título de indenização. Agora, para finalizar, duas decisões do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A primeira se refere à obrigação de pagamento de indenização a um casal que no dia do seu casamento, faltando 15 minutos para o início da cerimônia, repentinamente a energia elétrica deixou de funcionar, teve um apagão na cidade, constatou-se mais tarde, e ficou 1 hora para retornar a energia elétrica. E nesse momento tiveram que suspender a atração musical, algumas atividades que haveriam durante o casamento, porque afinal nós temos aí 1 hora de atraso. Tentaram ligar para a fornecedora de energia elétrica, ninguém atendeu e depois vieram trazer justificativas genéricas sobre o que poderia ter gerado a interrupção. Mas mesmo que eles tivessem alguma justificativa plausível para dizer o porquê que houve aquela interrupção no fornecimento da energia elétrica, isso não afastaria a responsabilidade em indenizar esse casal em função da falha na prestação de serviços cometida pela operadora que explora a atividade econômica nesse setor, e ela tem que ser responsabilizada na medida que ela deveria ter tido situações alternativas para que pudesse manter aquele gerador da própria usina que fornecia energia elétrica, fornecendo o mínimo de energia para que as pessoas na cidade não ficassem totalmente sem energia elétrica. E aí nós temos uma situação também que envolvia um dia especial, que é o casamento, que jamais vai poder ser recuperado. Então, houve a condenação de R$20 mil, mais R$2.800 referentes a danos emergentes. 20 mil foi a indenização e os outros R$2.800 de danos emergentes. Então, fica aí a dica que se alguma coisa acontecer no seu casamento, atrapalhar a sua cerimônia, você tem sim direito a buscar indenização em função a essa situação. Outro caso é a condenação em 3 anos de reclusão em regime aberto de o ex-companheiro de uma mulher que estava com um veículo e essa mulher foi até ele buscar o veículo, que é de propriedade dela, e ele incendiou o veículo. E o fato de ter tido a vontade de incendiar e acabar com o veículo e ver destruído pelo fogo o veículo, que é o que aconteceu, gerou para ele essa condenação na medida em que expôs a risco as pessoas em volta, a vizinhança, já que foi numa área pública, não é, que houve esse incêndio, e ainda histórico de prática de atos de violência doméstica contra a companheira, no caso ex-companheiro. Então houve a imposição dessa penalidade. Eu agradeço por terem acompanhado até aqui. Semana que vem eu volto com mais decisões que vão ter ocorrido durante essa semana. E eu espero poder contar com vocês e eu agradeço a atenção que vocês sempre dispensam ao canal, assistindo nossos vídeos, curtindo, compartilhando, comentando. E isso é muito importante porque nós sabemos que conhecimento é poder. Até a próxima!